Tem situações que a gente está vivendo que a gente não sabe como lidar. E às vezes a gente fica acuado no cantinho da gente. A gente vai recuando, vai recuando. Pode ter certeza, o maligno vai entrar. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. A terceira certeza que Paulo desejava lembrar à igreja perseguida tinha a ver com a amplitude do socorro do Senhor. Quando entendemos a realidade da batalha espiritual, e a gente precisa da força do Senhor, porque a nossa luta não é contra seres humanos, contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Quando nós entendemos essa dimensão do mundo espiritual e a dimensão da nossa incapacidade humana, a gente se depara com um personagem que às vezes nos irrita, saber por que que Deus não deu um fim nesse personagem. Eu não sei se você já pensou assim: Senhor, por que que o Senhor não acabou logo com o diabo de uma vez? Já não pensou nisso? Fala a verdade. Eu às vezes fico pensando, mas Senhor, tão fácil, o Senhor dá um fim nesse, né? Dá um jeito aí, acaba com isso de uma vez, e a gente vai mudar. Até o dia que eu entendi que Deus, na sua justiça, na hora que julgasse Satanás, tinha que julgar todo pecador. E por causa do amor que Ele tem por nós, Ele suportou Satanás. E mais, Satanás estava passeando nas regiões celestiais até a morte e ressurreição de Jesus. E diz no livro do Apocalipse que ele foi expulso das regiões celestiais, lá no capítulo 12, pelo arcanjo Miguel, e disse: agora você não entra mais aqui, porque os filhos de Deus já têm o selo do Senhor, através da morte e da ressurreição do Salvador Jesus. E aí, quando a gente olha para toda essa realidade, a gente fica dizendo: e aí, como é que funciona? E tem gente que às vezes fica com medo de situações mais incríveis. Eu me lembro de uma vez que um irmão da nossa igreja, ele chegou no serviço, e chegou lá, o chefe dele estava em pânico, e disse assim: eu não entro na minha sala, eu não entro da minha sala. Por quê? Tinha uma pena preta em cima da mesa dele. E aí, não, eu não entro, não tem jeito de eu entrar e tal. Aí sabiam que era ele, esse rapaz era crente, falou: você vai tirar a pena lá da sala do chefe? Falou: tiro, não tem problema. Ele foi lá, tirou a pena, foi embora. Depois descobriram que a pena era do espanador, do faxineiro da noite, que não tinha nada a ver com macumba, etc. Mas o importante era aquela segurança que aquele irmão tinha de entrar na sala, que não importa o que está acontecendo, porque o Senhor é que vai nos livrar, o Senhor é que vai nos guardar do maligno, é Ele quem batalha por nós, são os seus anjos que se acampam ao redor dos que temem a Deus e livra esses servos do Senhor. E mesmo que mesmo que o maligno tivesse lançado Paulo na prisão lá de Filipos, foi o Salvador que abriu as cadeias. E diz a Bíblia que de noite, enquanto ele louvava a Deus, as cadeias se abriram, e não somente ele foi liberto, mas o carcereiro e toda a sua família foi salva, porque o Senhor é quem nos livra do maligno. Há uma coisa que eu quero dizer para você: se você não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você não tem um pacto com o Senhor Jesus, pode ter medo do maligno. Porque a Bíblia diz que não existe neutralidade. Ou você está ligado a Deus, e Ele é o Senhor da tua vida, e Ele é o dono do teu coração, quem manda aí é Jesus, ou você está no reino das trevas, e quem controla a tua vida é Satanás. Não tem um lugar neutro. Mas se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então você pode contar com essa certeza que Paulo estava dizendo para Jason e para toda aquela igreja: o Senhor é aquele que guarda os seus filhos do maligno. Isso não foi dito apenas por Paulo, foi dito também pelo apóstolo João. João disse em 1 João 5,18:
Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes, aquele que nasceu de Deus, Jesus, o guarda, e o maligno não lhe toca, não pode encostar o dedo. O livro do Apocalipse diz que Deus colocou um selo na nossa testa. Essa é uma linguagem figurada, não tem nada aqui na minha testa, e é a marca de propriedade de Deus, e que quando os demônios foram soltos do abismo para aqui, para a terra, eles não tinham permissão de tocar naqueles que tinham a marca do Senhor na sua vida. É claro que isso é uma linguagem figurada, mas ele está dizendo a mesma coisa. A gente tem a certeza de quem nos guarda, de quem nos protege. Mas como funciona esse guardar do Senhor? E Paulo nos explica que toda vez que enfrentamos as batalhas da vida, especialmente as batalhas espirituais, nós enfrentamos o próprio Satanás, nós estamos em batalha com ele. Mas o Senhor já colocou um escudo nas nossas mãos, poderosamente protetor, que é a nossa fé em Jesus. E quando nós direcionamos a nossa fé às setas inflamadas do maligno, nós percebemos que mesmo que ele desfira golpes, que aos olhos humanos são mortais, eles não conseguem atravessar o escudo protetor do nosso Salvador. A palavra de Deus vai nos dizer que mesmo que ele mande uma turba de homens para apedrejar Paulo, como aconteceu com ele, até a morte, quando todos saírem de perto, inesperadamente, milagrosamente, Paulo se levantou e saiu andando. Foi exatamente isso que aconteceu, está lá no livro de Atos, porque a gente tem um escudo, e esse escudo é a nossa fé em Jesus Cristo. Efésios 6, verso 16 diz assim: além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Quais setas inflamadas do maligno que a gente pode usar o escudo? Quais? Quais? Não entenderam. Fala para quem está do lado. Todas. Fala. Todas, todas. Não tem ataque do inimigo que possa, com a fé voltada para o Senhor Jesus. Não tem. Por isso, a gente tem que pegar o escudo da fé, queridos, e usar o escudo da fé. Agora, eu quero dizer para você que algumas pessoas têm levado algumas flechadas. Se você deixa o escudo da fé em cima do guarda-roupa e vai trabalhar, vai levar flechada. E quando chegar a hora da flechada, dizer: ih, meu escudo ficou lá. Queridos, a fé tem que viver conosco em todos os lugares. A fé a gente não traz só para o templo, a fé a gente leva para casa, para os relacionamentos da família, a gente leva para a escola, a gente leva para o trabalho, a gente leva para as amizades. A nossa fé faz parte da essência da vida de um cristão. E na medida em que a gente vai vivendo essa fé em todos os contextos da vida, você pode ter certeza que as flechas do maligno vão sair, mas elas serão apagadas e detidas no escudo da fé, porque o Senhor é por nós. E a Bíblia diz: se Deus é por nós, acabou, não tem jeito, tá? Então existe batalha espiritual? Existe. Existe luta na nossa vida? Existe. Mas quando a gente usa a fé nessas lutas, a gente vai ver a intervenção do Todo-Poderoso na nossa vida. Como é que é isso de uma maneira prática? Você está vivendo um problema no serviço? Dobra o teu joelho e ora. Senhor, estou chegando no meu limite, eu não sei como lidar com isso. Eu não estou dizendo que é culpa de A ou de B, quem sabe seja até minha própria culpa. Eu preciso da tua graça. E a gente empunha o escudo da
Fé. E aí Deus vai nos fortalecer, nos guiar, demonstrar sua fidelidade. E se for necessário guardar você do maligno, Ele vai guardar. Você está entendendo? E aí as coisas vão acontecendo na nossa vida, e aquilo que às vezes parece ser mal, Deus transforma em bênção. Aquilo que parece que vai ser uma grande tragédia, Deus transforma em milagre. A Bíblia diz lá em Apocalipse 12, que o maligno, quando foi lançado na terra, ele olhou com ódio para os filhos de Deus e começou a persegui-los. E ali tem uma figura de linguagem muito bonita, que as asas da águia abrigaram os filhos de Deus. E alguns intérpretes do livro do Apocalipse dizem que essa é a presença do Espírito Santo, guardando o povo de Deus, selando a vida das pessoas. O Senhor está aqui, é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra. Talvez a gente passe por um vendaval, mas o Senhor está do nosso lado. Talvez venham pedras nos apedrejar, mas o Senhor é quem nos levanta. O Senhor nos guarda. É isso que Paulo está falando, é isso que ele está tentando nos ensinar. Mas você vai me dizer assim, mas Jason não foi levado para a cadeia, e ele estava só na casa dele. Mas ele não ficou na cadeia, porque o Senhor nos guarda. Assim como Pedro foi levado para a cadeia, mas os anjos do Senhor foram lá e abriram as portas, e ele saiu de lá, diz a Bíblia, sem entender o que estava acontecendo com isso, porque o Senhor é quem nos guarda. Não importa qual seja o ataque, não importa qual seja a situação, a gente empunha o escudo da fé, e a gente coloca na direção dos dardos inflamados do maligno, e a gente vai ver a movimentação de Deus na nossa vida. E o interessante é que quando a gente empunha o escudo da fé, e enfrenta o maligno, diz a palavra de Deus, não somos nós que batemos em retirada, mas é Satanás que sai correndo, porque o Senhor Jesus já o venceu na cruz do Calvário. Tiago 4, verso 7 diz assim, portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vós. Se você recuar, o inimigo toma a frente. Se você manter posição, ele vai fazer uma linha divisória. Mas se você enfrentá-lo no poder do nome de Jesus, ele vai bater em retirada. Então, aqui tem uma lição para a nossa vida. Tem batalhas espirituais que estão acontecendo na nossa vida. Tem batalhas espirituais que estão acontecendo dentro da nossa casa. Tem situações que a gente está vivendo que a gente não sabe como lidar. E às vezes a gente fica acuado no cantinho da gente, a gente vai recuando, pode ter certeza, o maligno vai entrar. Algumas vezes a gente só coloca uma marca delimitando ali e dizendo assim, bom, aqui é o meu lugar, você fica para lá. E vai ficar assim. Mas quando eu tenho a coragem de entrar no campo do adversário, em nome de Jesus, a gente saqueia o inferno. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente coloca uma marca no chão e diz assim, olha, o meu pai está indo para o inferno e eu não faço nada. Porque quem não tem Jesus no coração como Senhor da sua vida vai para o inferno, diz a Bíblia. O meu filho está indo para o inferno, eu não faço nada. Eu simplesmente vivo aqui no meu cantinho, ele vive lá. Mas sabe, quando a gente dobra o joelho e começa a orar pela conversão, pela transformação, pela mudança de vida, a gente não fala muito não, mas a gente entra em guerra. A gente começa a orar, a gente vai ver coisas tremendas de Deus acontecendo, porque a gente pegou o escudo da fé e caminhou na frente daquelas pessoas, e ainda que aquelas pessoas ainda não tenham o escudo da fé, a gente vai lá, ó, só segurando aqui, acolá, e pedindo que a misericórdia de Deus transforme e quebrante o coração daquelas pessoas. O Senhor nos guarda.
Se eu tenho a certeza que eu estou guardado pelo Senhor, eu não me intimido de entrar no campo de batalha do adversário. Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo ensinou à igreja, ou melhor, o apóstolo Pedro ensinou à igreja. Veja só, Paulo ensinou isso, João ensinou isso, Pedro vai dizer isso. Capítulo 5 de 1 Pedro, a partir do verso 8, diz assim: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre. Amém. O que a Bíblia está dizendo é que essa batalha espiritual não é uma batalha sem lutas. Não. Se alguém disser para você que a vida cristã é um tapete vermelho, bonito, que você não vai ter problema, que você não vai ter doença, que você vai ficar rico, é mentira. Você não vai encontrar isso na Bíblia. O apóstolo Paulo vai falar que ele tinha um problema nos seus olhos, que ele escrevia com grandes letras, que ele orou 3 vezes para ser curado, e Deus disse para ele: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A palavra de Deus vai falar de grandes batalhas que aconteceram na vida dos servos de Deus ao longo da história, mas há uma coisa tremenda, é que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Essa é a certeza que a Bíblia dá, que eu posso entrar nessas batalhas, que Deus é fiel, que a força vem dEle e que Ele nos guarda do maligno. Essas são as verdades que Paulo queria que não saíssem da nossa mente. Eu quero terminar essa noite falando de mais uma coisa que está aqui. É que quando a gente está vivendo as batalhas, a gente escuta a respeito dessas certezas, e a gente diz assim, eu não sei se já aconteceu com você, eu já vi isso na Bíblia, eu sei. Com a minha cabeça, eu creio, mas o meu coração não está bem. Já aconteceu com você? Fala a verdade. Não, tá bom, pastor, eu já entendi. Deus é fiel, Ele fortalece, Ele que guarda a gente, eu já entendi, mas olha, tem uma coisa tão forte que está acontecendo aqui. Eu estou vendo uma realidade, e a minha razão e a minha fé entram em colisão, e eu, ora creio, e ora eu não consigo crer. E o pior é que essa realidade dura, que está diante dos nossos olhos, que a gente está sentindo na carne, ela começa a trabalhar dentro da nossa alma, de tal maneira que mina as nossas forças. Por isso, Paulo vai falar de uma quarta certeza, que nos dá firmeza, é que a nossa firmeza, a nossa perseverança, a nossa coragem no meio da batalha, ela é fruto do amor de Deus que nos envolve. Olha só o que ele falou: o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança
de Cristo. Dá uma olhadinha como fica esse mesmo versículo na versão da Bíblia, na linguagem de hoje. Diz assim: que o Senhor os faça compreender melhor o amor de Deus por vocês e a firmeza que Ele, Cristo, dá. O que a Bíblia está dizendo é que até a firmeza na fé é fruto do carinho, do amor de Cristo, que vai construindo essa firmeza através do seu amor dentro do nosso coração. Porque quanto mais nos sentimos amados, mais somos capazes de confiar e nos levantar e enfrentar a próxima batalha. Às vezes a gente está caído, deprimido, angustiado, quebrado, arrebentado, e a gente tem todas as verdades da teologia no coração, na mente da gente, mas o coração da gente está quebrado. E aí é uma coisa tremenda. Paulo faz uma oração por aquela igreja, diz assim: Pai, conduz esses teus filhos até o teu amor, para que a firmeza que procede de Cristo possa sustentar a vida deles. E é interessante como isso acontece. Eu não sei se já aconteceu com você. Às vezes a gente chega todo quebradinho, e o interessante é que quando você está muito quebrado, você não quer nem orar. Fala a verdade. Não é assim mesmo? Eu estou tão arrebentadinho, tão quebradinho, tão doidinho, e lá dentro do nosso coração vem aqueles questionamentos. A gente sabe o que está na Bíblia, mas o coração da gente está dizendo assim: Deus, você não está ouvindo oração? Por que está demorando tanto? O que está acontecendo na minha vida? Como é que pode ser? E fica aquela coisa confusa dentro da nossa alma, e a gente às vezes diz assim: Senhor, eu não sei se eu quero falar contigo, mas eu não tenho coragem de falar para o Senhor que eu não quero falar, e a gente fica fugindo. Mas quando a gente entra na presença de Deus, acontece um milagre. Deus se revela para nós. E de repente Ele toca o nosso coração. A gente não vê um raio, a gente não ouve um trovão, a gente não percebe um anjo, mas o Senhor se revela. E às vezes as coisas que Ele fala são tão fortes, mas tão fortes, que quando a gente sai daquele encontro com Deus, a gente não sai igual. A gente sai dizendo assim: eu ainda te louvarei pela vitória que o Senhor vai me dar. Já faz anos que eu tenho um costume, eu escrevo as minhas orações. E eu comecei a fazer uma segunda coluna na minha oração, uma segunda parte na minha oração, onde eu vou conversar com Deus e quero ouvir o que Deus tem para falar sobre esses assuntos comigo. E eu coloco ali respostas, o que Deus está me prometendo, e eu também escrevo. Às vezes é um texto da Bíblia, eu coloco entre aspas e copio o texto da Bíblia. Às vezes é um texto de uma meditação que Deus usou para falar comigo. Às vezes é um mover do Espírito na minha alma, e eu escrevo, porque eu sei que eu sou só carne, e que às vezes no meio dessa batalha, tudo isso volta, e aí quando eu folheio aquilo, eu oro diferente. Senhor, o Senhor me prometeu isso, Tu és fiel. Então, Senhor, estou esperando a Tua promessa. Senhor, Tu lembras disso aqui? E é tão gostoso quando Ele reafirma, e reafirma de novo, reafirma outra vez, porque eu sou conduzido pelo Espírito a me sentir envolto no amor dEle, e de repente, eu que estava todo quebradinho, ainda estou todo lascadinho, consigo me levantar e dizer: eu ainda Te louvarei, porque o Senhor é o Deus da minha salvação. Quando eu estava meditando nisso, eu comecei a lembrar de que existem na Bíblia tantos salmos que falam a respeito disso. Existem uma categoria de salmos chamados os salmos de lamento. Eles são cerca de 55 salmos de lamento no Saltério, no livro de Salmos. Tem 150 salmos no livro de Salmos, 55 são clamores de desespero. E é interessante que
todo clamor de desespero tem o mesmo fim. 55 salmos de lamento. E os 55 terminam quase do mesmo jeito. Eu ainda te louvarei, porque o Senhor é o Deus da minha salvação. Podem ser palavras diferentes, mas a ideia é que quando a pessoa entrou na presença de Deus, ele entrou sem esperança. Porque estás abatido a minha alma? Porque estás desesperada dentro de mim? Mas ele vai terminar esse mesmo salmo dizendo: eu ainda o louvarei. É interessante que ele diz assim: olha, isso fica pior quando as pessoas chegam perto de mim e dizem assim: onde está o teu Deus? Por que ele não está fazendo nada? Mas quando ele sai da presença de Deus, é como se a visitação do Senhor fosse tão intensa, que ainda que ele não tivesse palavras, ainda que ele não tivesse um sinal, ainda que ele não tivesse uma visão, o Senhor era capaz de envolvê-lo no seu amor, e a firmeza que vem da graça se manifesta na vida daquela pessoa. Eu acho tremendo porque Paulo, ele vai dizer para aqueles crentes: olha, tem algumas verdades teológicas que vocês não podem esquecer. Deus é fiel, a força vem dele, ele guarda do maligno. Mas há uma experiência que você precisa viver. Você precisa ser conduzido pelo Espírito à presença do Pai e ser envolto no amor dele. E na medida em que você está sendo envolvido no amor de Deus, suscita nova esperança, e a Bíblia diz uma esperança que não decepciona, porque Deus é fiel. Uma esperança que nos faz erguer-nos de novo, uma esperança que é firmeza do poder de Cristo na nossa vida. Nessa noite eu queria orar com você. Eu disse isso de manhã e vou repetir aqui à noite. Esse sermão não é para você, é para mim. Eu disse hoje de manhã que eu tive um professor que ensinava que a gente não prega um sermão, a gente é o sermão. Se a gente não encarnar o sermão, se a gente não viver o sermão, ele não tem sentido, porque serão palavras vazias. Então eu quero dizer para você que essa semana foi uma semana muito estranha na minha vida, em que todas estas coisas que eu falei aqui passaram pela minha mente. Senhor, eu sei que Tu és fiel, mas está demorando tanto. Eu sei que a Tua força vem, a minha força vem do Senhor, mas eu não estou aguentando mais. E aí eu dizia assim: Senhor, lembra que eu sou só pó, que eu sou o vermezinho de Jacó, e o pior, que nem de Jacó eu sou, né? Porque eu não sou judeu. Eu sei que é o Senhor que me guarda. Eu já vi isso tantas vezes na minha vida, até com enfrentamentos com Satanás, quando ele agressivamente falava pela boca de alguém coisas que ia fazer, e aí a ousadia do Senhor vem, e você repreende Satanás, ele sai. Mas essa semana, o Espírito de Deus me conduziu até o coração de Deus, e me abraçou, e eu escrevi lá no meu caderno, as promessas de Deus, e eu ainda te louvarei, porque o Senhor é o Deus da minha salvação. Hoje eu queria que você saísse daqui lembrando das verdades teológicas, mas experimentando
esse conduzir do Espírito ao abraço de Deus. Você já sentiu na tua vida o abraço de Deus? Aleluia, se você já sentiu. Mas talvez hoje você esteja precisando de novo. Abraço a gente não rejeita. Se o Senhor quiser abraçar, eu quero toda hora. Porque faz tão bem a gente se sentir amado, protegido, guardado. E entender que Deus tem um plano para a nossa vida, tem um projeto para a nossa vida. Que aquilo que a gente está vivendo não é o destino fatal, mas que aquilo que a gente está vivendo é projeto de Deus que eu não entendo, mas que faz parte do amor dele para a nossa vida. Então nessa noite eu queria orar para que Deus, através do seu Espírito, te conduzisse a esse abraço. E se você nunca experimentou o poder de Deus na tua vida, se você nunca conseguiu entender como é que Deus pode falar, se você não consegue entender como é que a gente pode ouvir a voz de Deus e escrever o que Ele falou para a gente, então você está precisando de algo tremendo que só Deus pode fazer. É que Ele infunda o Espírito Santo dentro do seu coração, porque é o Espírito de Deus que testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos dele, e que nos dá essa percepção, e isso a gente faz pela fé. Quando a gente se larga, a gente pula no colo de Jesus, para Ele ser o Senhor da nossa vida. Então, nessa noite, eu quero orar por todos aqueles que queiram receber esse abraço do Senhor, e que querem oração para isso, para que Deus lhe abençoe. Mas num segundo momento, quando a gente estiver aqui na frente, eu vou perguntar para algumas pessoas, aquelas que querem receber a presença do Espírito no seu coração, querem que daqui para frente algo novo no relacionamento com Deus aconteça. E isso só pode acontecer através da presença de Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando, vai deixando o teu lugar, vem aqui para frente, porque eu quero orar com você hoje. E lembra, a oração não é de um pastor poderoso, porque é um pastor quebradinho. Mas quem vai responder a oração é o Todo-Poderoso. E é isso que faz a diferença na nossa vida. Então, se você está lá em cima na galeria, desce. Se você está aqui embaixo, se tem uma família que está vivendo uma batalha, olha, pastor, eu estou precisando sentir esse abraço de Deus. Vem para cá. Deus hoje quer te dar um abraço. Quer te dar um abraço de misericórdia, de graça, de bênção, de salvação, de amparo. Você está vivendo uma batalha intensa. O Senhor está dizendo para você: sou fiel, vou te fortalecer. Você está achando que está lutando contra o inimigo, e está mesmo. O Senhor é que nos guarda, mas hoje Ele vai te conduzir ao amor de Deus. Sabe por que Ele vai responder a sua oração? Porque você é filho amado dEle. Porque antes que você tivesse nascido, Ele viu você se multiplicar no ventre da sua mãe e amou você. E idealizou um plano para a tua vida. Ele tem um plano para você, um propósito. E Ele tem algo tremendo para fazer com você. No meio dessa batalha, no meio das aflições, no meio das angústias, no meio das lutas, Ele não está escondido no céu sem perceber, mas Ele quer fazer algo tremendo na tua vida, tremendo. E quem sabe hoje não vai ser o dia que você vai escrever pela primeira vez no seu caderno alguma promessa de Deus para você, alguma palavra que Ele vai falar ao teu coração, que Ele mesmo vai confirmar na sua alma, e você vai dizer: eu sei que Deus falou isso para mim, e eu vou caminhar nessa esperança e nessa fé. E vai pegar o escudo que estava em cima do guarda-roupa, vai colocar no braço,
E vai dizer: Senhor, eu vou caminhar pela fé no nome de Jesus. Vamos orar juntos aqui? Eu vou fazer 2 orações. A primeira oração é a oração do abraço, tá bom? Antes disso, eu acho assim que é tão importante a gente materializar esse abraço, tá? Então, eu queria convidar o povo de Deus que está aqui, olha. Gente, levanta agora em nome de Jesus e vem como emissário de Deus e dá um abraço em alguém. Eu quero que cada pessoa aqui receba um abraço hoje, tá? E sabe por quê? Porque às vezes a gente está tão carente, que a gente precisa sentir esse abraço, e Deus está colocando o povo dele. Quem vai te dar o abraço é outro quebradinho, viu? É outro quebradinho, mas o Senhor está nos abraçando dessa maneira, está entendendo? Então olha, quem não tem ninguém dando um abraço para você aqui, levanta a mão, quero ver. Levanta aqui na frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vem rápido aí, povo de Deus, vem aqui dar um abraço, por favor, vem. Quem mais? Aqui nesse meio aqui tem vários, tá? Já deram um abraço aqui? Estão dando um abraço aqui? Tá? Quem mais que não recebeu o abraço aqui? Levanta a mão para eu ver. Oh, aleluia. Estou recebendo o meu abraço aqui, graças a Deus, tá? Quem mais aqui tá? Tem gente aí que não recebeu o abraço? Está todo mundo com o abraço? Aqui não, né? Aqui, tá? Essa família toda não recebeu o abraço ainda, né? Aqui, ó. Isso, dá um abraço aqui. Aqui, olha, essas jovenzinhas, 2 moças lindas aqui, tá? Quem mais? Aqui tem uma senhora que está sozinha, né? Ninguém deu um abraço para a senhora, não. Olá, quero que venha alguém dar um abraço aqui nessa senhora, tá? Isso, aquele jovem que está ali atrás, ó. Esse jovem de casaco de couro que está aqui, ninguém deu um abraço para você não, né? Tem um outro de casaco de couro, acho que não deram um abraço em você não, deram? Deram? Quem mais que não recebeu? Levanta a mão aí. Agora nós vamos orar, né? Orar, porque esse abraço não tem poder, é um abraço de solidariedade, de amor, de carinho, de fraternidade em Cristo. Mas aquele a quem nós vamos pedir o abraço agora é o Todo-Poderoso, é o Senhor. E se Ele não nos abraçar, a gente está perdido, tá? Então vamos orar junto aqui. Senhor Jesus, Tu conheces o coração desse povo que está aqui. Tu conheces, Senhor, a alma, os sentimentos, as situações, os pensamentos, as lutas, o sobe e desce, Senhor, das gangorras emocionais que envolvem a nossa vida. E nós queremos, Senhor, que aquilo que Paulo ensinou para a gente, que foi uma oração que ele fez por aquela igreja, ó Senhor, nos conduza pelo Teu Espírito até o Teu amor, e que, Senhor, de alguma maneira, Senhor, o Teu amor se derrame sobre essas vidas, e que, Senhor, esse sentimento de que somos amados, que o Senhor tem um plano para nós, que nós não estamos fora do projeto, mas que o Senhor está no controle. Ó Senhor, que esse sentimento venha ao nosso coração pela infusão da Tua graça, e que a perseverança que provém de Cristo Jesus se manifeste em nós. Ensina-nos, Senhor, a empunhar o escudo da fé em cada circunstância. Dá-nos, Senhor, a Tua certeza, e que a graça do Senhor seja repartida. Pai, fala, dá a Tua promessa, e que nesse Teu amor, cada um de nós possamos ouvir a promessa do Senhor. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Mas tem uma segunda oração que eu quero fazer aqui. Quem aqui que está aqui hoje, e a gente está aqui porque a gente quer esse abraço do Senhor, nunca ouviu a voz de Deus, não conseguiu ainda perceber? Quando ele está pregando, falando essas coisas, parece assim, esse cara deve ser maluco. Como é que é esse negócio de ouvir a voz de Deus? Como é que funciona? Sabe, a gente pode ter comunhão diferente com Deus. A gente pode ter uma comunhão distante com Deus, onde a gente respeita a Deus, onde a gente teme a Deus, mas a gente não conhece Deus na intimidade do coração. E é uma maneira de a gente conhecer Deus na intimidade do coração,
é quando a gente faz uma entrega. A gente deixa de ser o dono do nosso coração e entrega a chave para Jesus. Está entendendo? A gente sai do lugar da direção do carro e a gente vai para o carona e não dá palpite, porque ainda tem uns que vão para o lado do carona e fica pisando no freio, no acelerador, né, e dando palpite. Você já andou com alguém assim do lado? É horrível. E aí o Senhor tem que dizer: fica quieto, meu filho, quem está dirigindo sou eu. Eu queria orar hoje para que o selo do Espírito Santo fosse derramado sobre você. Eu queria orar para que você tivesse essa marca de propriedade exclusiva de Jesus. Então tem alguém aqui, está aqui na frente hoje, que quer fazer essa oração comigo? Você não fez essa oração, você não fez ainda essa entrega da tua vida, e hoje o Espírito Santo está falando com você. Levanta bem alto a tua mão aqui, quero orar com você. Isso, levanta bem alto a tua mão, quero ver, tá? Eu vou orar com você agora, tá? E essa oração você vai fazer com a tua boca, você vai repetir com os seus lábios. O que eu vou falar mais ou menos, para você não ser enganado aqui, é: Jesus, eu entrego a chave da minha vida nas tuas mãos e convido o Senhor para ser o dono da minha vida. Eu vou mais ou menos orar assim: sou pecador, eu sei disso, não mereço nada, mas me lava com teu sangue, me purifica e me ensina a viver. Eu quero aprender a ter comunhão pessoal contigo. Você concorda em fazer uma oração assim? Está ainda de mão levantada? Concorda com isso? Então levanta a mão para o céu para a gente orar junto, e você repete essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego as chaves da minha vida, o comando da minha vida. E quero te pedir, Senhor, entra no meu coração, fala comigo, me ensina a viver. Eu sei que eu sou pecador e que só o teu sangue nos purifica do pecado, mas eu quero mais. Eu quero que o Senhor encha a minha alma com teu Espírito Santo. Eu quero aprender a ouvir a tua voz, quero seguir os teus passos. Senhor, que de hoje em diante o Senhor me dê uma nova vida contigo. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.